Trabalhe com o que você ama. E você nunca mais vai amar nada. Brincadeiras à parte, você sabe separar o trabalho da sua vida pessoal? Você consegue ignorar aquela mensagem que chega às 10 da noite? Você tá mantendo a sua individualidade ou se tirar o trabalho, você nem sabe mais o que sobra? Estudos revelam que amar demais o trabalho pode te deixar mais propenso ao burnout. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire e esse é o Surtei. Mas tô bem. E agora vamos pro episódio. Surtei. Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, acho que antes de mais nada, é legal a gente introduzir um pouco o que a gente faz, né, Mar? Exatamente. Bom, a gente tem uma formação parecida, né? Acho que é legal falar, mas minha primeira formação é como atriz. Depois eu vim fazer pós em roteiro aqui em São Paulo. E por conta da pós eu comecei a trabalhar em empresa. Então, desde muito nova, eu acho que eu tinha 21 anos, eu entrei nessa carreira executiva. Então, eu trabalhei em grandes empresas, como ByteDance, que é a empresa do TikTok, G4 Educação, agora eu tô na Vinci Society. E aí foi um choque grande, assim, acho que já dá pra falar isso, que você é artista e aí do nada você tá no mundo corporativo. Né, e com outro ritmo que já é o ritmo de São Paulo, que também tem isso. Total. Então hoje eu sou executiva, eu sou coordenadora numa empresa, trabalho com marketing, enfim, e não sou CLT, mas sou CLT, né? Tenho uma vida de CLT. Uhum. CLT. CLT. Então, trabalho ali 9, 10 horas por dia, todos os dias da semana, num lugar fixo. Então, essa é a minha rotina de trabalho. Sim. Eu, em contrapartida, sou empreendedora. Eu tenho 2 empresas, né? Na verdade, 3, porque uma sou eu pessoa, né? Que também funciona. Mas eu tenho 2 empresas, eu tenho uma marca de roupas, que é confecção própria, então isso já exige e demanda bastante coisa. E eu também hoje em dia, sou sócia de uma produtora de vídeo, né? Então, assim, é legal a gente falar porque você tem a experiência de ir para uma empresa e você tem que viver a empresa no 24 horas por dia. Trabalhar para outra pessoa, prestar serviço para outra pessoa, o que também tem suas vantagens e desvantagens. Total. E eu sou minha própria chefe, só que daí isso faz com que a gente fique 100% conectado o tempo todo, né? O que nos leva pro nome do episódio de hoje, que é os queridos burnouts, não queridos, na verdade, mas que estão muito famosos, infelizmente, por aí, né? Exato. E, inclusive, você teve um episódio disso, né, Má? Por isso que a gente quis trazer essa pauta pra cá. Então, assim, conta um pouquinho pra gente. Claro. Eu tive um burnout ano passado e foi uma experiência acumulativa. Eu até estava estudando sobre burnout pra falar aqui no episódio. Uhum. E o burnout, ele não é isolado. Então, não é sobre uma semana ou sobre um dia que você trabalha muito por conta de uma meta. Ele é algo que vem acontecendo recorrentemente. Uhum. Então, eu vim de batidões de trabalho. Eu trabalhava na ByteDance, que era o horário da China, então minha chefe era chinesa. Então, eu tinha que fazer o horário Brasil, mas ao mesmo tempo estar conectada com ela na China. Então, eu trabalhava muito, trabalhava feriado, porque a gente fazia as trends. Horários loucos também. Horários loucos. Então, eu lembro de trabalhar no Natal, assim, até 7 horas da noite, porque a gente tinha que postar os vídeos da trend de Natal, então da galera na ceia. Então, tinha muito esse timing, assim. Depois, fiz um projeto autônomo, que foi mais tranquilo, e aí fui pro G4, que também era loucurada, assim, aprendi muito, mas trabalhava muito. Depois, emendei no meu primeiro cargo de gestão, que foi onde eu tive burnout. E aí eu acho que foi acumulativo, assim. Mas o burnout, ele nunca na minha visão, ele não é culpa só do trabalho. Uhum. Tem muita responsabilidade sua no sentido de não colocar limite. Sim, eu acho que antes de tudo, pra gente introduzir o tema, e pra quem é meio leigo desse assunto, porque às vezes as pessoas nem sabem que estão tendo. O que é o burnout? O burnout, ele é um esgotamento. Eu esqueci o nome da pessoa, a gente pode colocar aqui, mas quem diagnosticou o burnout lá atrás, ele estudou profissionais da saúde e aí ele percebeu que eles eram como velas que queimavam nas 2 pontas. Ah, entendi. Por isso que o burnout, que era o burnt out, que era queimar até o fim. Tipo, queimar inteiro, né? Queimar inteiro. Então, o burnout vem disso e é muito ligado a profissionais da saúde por causa da exposição à pressão e a plantões e a horários e trabalhos meio até desumanos, assim, de você não poder fazer um xixi, enfim. O burnout é um esgotamento. Os meus sinais, o que eu posso falar do que eu senti. Eu tive alguns sintomas físicos e alguns sintomas mentais também.
Então eu precisava falar, essa caneca, não vinha a palavra caneca. Nossa. Então eu não conseguia falar com a pessoa. E eu tava numa gravação, e aí eu falei, tem que falar tal coisa. Aí a pessoa me falou, mas eu acabei de falar isso. Então, óbvio, são coisas que você pode ter no dia a dia sem estar tendo um burnout. É como se sua cabeça já não aguentasse mais informação. Então ela não Exato. retém aquilo e aí você fica meio que sem conseguir gravar coisa e tal. E foi nesse mesmo dia que aconteceu tudo isso. Foi uma gravação, eu tive... Que foi quando eu entendi que, tipo, não tava legal. Tinha alguma coisa acontecendo. Tinha alguma coisa assim. Eu tive esse episódio que eu tava falando com uma pessoa e não lembrava o que era. Aí teve essa questão da gravação. E aí eu fui pedir um Uber pra uma colaboradora e pedi do lugar pro mesmo lugar. Tá. Aí ela entrou no Uber e aí o Uber falou, mas chegou. Não. E aí ela me ligou, tipo assim, cara, você pediu Uber de um lugar pro mesmo lugar. E aí, tipo, acendeu um alerta do tipo, precisamos tratar isso. Minha cabeça não tá Minha boa. cabeça não tá boa, eu busquei ajuda, eu fui no psiquiatra. E aí ele falou que eu tava tendo um pré-burnout. Eu não tava tendo burnout ainda, eu tava tendo um pré-burnout. E aí ganhei um atestado, na época eu tirei férias. Aí a gente falou, você vai tirar umas férias aí. Mas eu não consegui me desligar totalmente, eu não tinha também. Eu acho que muita gente que tá assistindo a gente talvez não tenha a possibilidade de tipo... vou largar meu trabalho aqui, vou ficar um ano no ano sabático. Então eu consegui uma semana, que era pouco, assim. E depois já voltei no 220. E aí que eu fui ter o burnout mesmo. Porque esse foi o pré-burnout. E aí eu fui ter o burnout mesmo em janeiro. Isso que eu falei foi tipo dezembro. Eu fui ter mesmo em janeiro. E aí eu não consegui parar de trabalhar. Mas a minha performance caiu muito. E aí eu falava na empresa, tipo assim, cara, eu não tô conseguindo produzir, tipo... Não tô rendendo, tá alguma coisa acontecendo. Eles meio que foram compreensivos, assim, né, na medida do que podia fazer, me deram o apoio que era necessário ali, mas eu não tive a chance de diminuir o ritmo. Eles entenderam, talvez, uma baixa performance, mas eu não tirei nem nada, eu tive que meio que trocar a roda com o carro andando, Tipo, assim. deal with it, assim, vamos com o jeito que você tem. E aí minha mãe veio, porque eu não tava conseguindo fazer coisas básicas, porque você fica esgotado, e aí você não consegue, tipo assim, fazer coisas básicas, assim. A minha mãe veio pra assegurar que eu fosse trabalhar, pra assegurar que eu fosse tomar banho, porque se confunde muito com uma depressão, com alguma coisa assim, porque você não tem energia pra mais nada. Você tá, tipo, 100% relacionado ao trabalho, eu imagino, né? Porque você tá 100% no foco naquilo, daí você perde energia pra fazer qualquer outra coisa fora daquilo. Exatamente. Sim. A gente vê muito esse termo, né? E eu tenho, enfim, várias amigas que têm burnout, que estão falando que estão passando por isso, assim. Eu tenho umas que têm, assim, frequentemente, sabe? E é tudo relacionado a uma pressão excessiva no trabalho. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente estava falando. Tem muito a ver com o que você gosta. E aí, inclusive, a gente estava vendo, né, uns conteúdos sobre burnout e fala que só tem burnout quem trabalha com o que gosta. Porque você, tipo, não bota um limite. Você gosta daquilo, você tá feliz trabalhando no que você tá fazendo. E aí você quer entregar performance, você quer resultado. E aí você acaba fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Por isso que também muito empreendedor, né? Muita galera da nossa área, assim, da minha área de empreendedorismo também tem. Porque, assim, é a sua empresa. Tipo, você vai ter aquela mentalidade de desligar o celular 8 da noite e não responder aquela mensagem? Eu, por muito tempo, não tive. Você consegue tirar férias? Férias nunca. Tipo assim, você tira férias, mas eu tô sempre conectada. Tipo, até, por exemplo, na lua de mel, eu tirei um tempo, eu avisei, vou ficar mais desligada, vou demorar pra responder, tinha questão de fuso, tudo, mas assim... Desligar 100%, eu acho que é impossível quando a gente empreende. A não ser que você já tenha uma empresa muito formada, com muitos funcionários, e aí você consiga desapegar. Mas assim, a própria Boca Rosa, eu lembro que ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, ela precisou tirar o pé. Ela tirou acho que um mês inteiro que ela saiu do Instagram, e ela também não fez nada na empresa dela, e ela foi tipo, acho que, não sei se foi a mesma época que ela foi pra Londres fazer um curso de inglês e tudo. Eu acho que pode ter Mas sido. ela desligou de vez, porque ela falou, gente, eu acho que a minha cabeça daqui a pouco vai pifar. Tá me fazendo mal, e é isso, porque é engraçado que a gente fala que é o trabalhar com o que a gente gosta, mas às vezes eu tenho a sensação que aí você tá fazendo tanto que você começa talvez pegar um bode, porque é full time, é 24 horas aquele conteúdo e você respondendo e você pensando na sua empresa, e aí você deita pra dormir e vem, nossa, e se eu fizesse uma coleção de coxinha? Daí você pega e fala, nossa, vou ter que escrever isso agora, não sei o quê. Então assim... Você não desliga nunca. Você nunca desliga. Então eu acho que tem os dois, né? A parte do empreendedorismo eu imagino que deva ter também. E é até legal depois a gente ir atrás disso, porque deve ter alguns estudos relacionados a, tipo, donos de empresas terem também, Com né? certeza. Porque daí você não desliga mesmo. Porque você, por exemplo, eu imagino, não sei,
não sei se você consegue fazer isso, mas, por exemplo, eu imagino que quando você trabalha para uma outra empresa, você desliga o computador, deu meu horário médio, né? Sonho. Eu acho que assim, aí tem um ponto. Eu sempre trabalhei, tirando a Byte, que é uma empresa muito grande, eu trabalhei em empresas de crescimento acelerado e startups. E aí você meio que empreende junto com o dono da empresa. Tipo, você veste a camisa, né? E você tá construindo aquilo junto. Então eu não posso, tipo, nenhuma das empresas que eu trabalhei eu pude falar, nem no G4, nem na última que eu tava, nem agora na Vinci, eu pude falar, tipo assim, tô viajando. E inclusive na outra empresa que eu tava, a gente tinha um combinado de nunca ir pra algum lugar inacessível, assim. Eu sempre precisava estar conectada. Você precisa estar sempre presente, de então, alguma forma. Então, quando eu fui pra sua despedida, eu tirei férias. Mas eles me acionaram, assim, e aí eu precisei resolver alguma coisa. Eu lembro, você trabalhou de lá. Eu tive que trabalhar, mesmo estando de férias. Então tinha esse combinado de, tipo assim, beleza, você pode descansar, você pode ter suas férias, mas num lugar que tem Wi-Fi. Entendi. E aí me fala uma coisa, por exemplo, depois que você teve isso, depois que veio essa parte do burnout, quando você teve a segunda vez, né, que aí você entendeu e foi tratar e tudo. Hoje em dia você já sabe quando ele tá vindo, você sente os sinais e você já se prepara pra isso? Total. Eu acho que assim, o burnout em si, né, tipo, o episódio, ele pode durar bastante tempo. Então, dá essa sensação que a pessoa tem mais de uma vez, mas eu acho que na verdade é um episódio só longo. Entendi. Meu irmão outro dia falou comigo, você já teve várias vezes? Eu falei, não, eu tive uma, mas é que ela durou muito tempo. Entendi. Ele vai e volta. Mas... Não sabia. Hoje, eu consigo. E pra mim é muito claro, assim, eu tenho alguns sinais. Os meus sinais são sono, então eu começo a pensar e sonhar sobre o trabalho. Nossa. Então, sonhar de relatório. Tipo, nem dormindo você descansa. Nem dormindo eu descanso. E aí, também, a gente já falou aqui no episódio com a Maria, eu sou diagnosticada de altas habilidades. Então, também tem essa coisa de pensar demais. E aí, eu acho que também tem um estudo de pessoas com altas habilidades que tem burnout. Porque também são pessoas que pensam muito. Então, quando eu começo a pensar muito no trabalho, pra dormir e tudo mais, eu já acendo um gatilho. Quando eu chego em casa muito cansada e não, como, por exemplo, às vezes acontece de eu chegar no sofá pra ver alguma coisa e apagar. Quando eu reparo que eu tô muito com esse cansaço, já acende um alerta. E um outro alerta que me acende é quando eu sou estressada com outras pessoas por causa do trabalho. Entendi. Então, tipo, outro dia eu liguei pra minha mãe, ela falou alguma coisa, eu me estressei com ela, meio que não tinha nada a ver, porque eu tava estressada no trabalho. Então, deu uma patada que não pertencia, não precisava. Total. Entendi. E aí eu imagino que então a solução, óbvio que além de você fazer muita terapia, e eu acho que você fazer coisas que tentem te desligar, então uma meditação, um yoga, por exemplo, exercícios físicos, né? Exercício físico ajuda muito, inclusive quando eu não tô conseguindo fazer, eu também já acendo um alerta do tipo, eu preciso conseguir fazer. E também uma coisa que todo mundo que já teve burnout precisa aprender em algum momento na vida, que é falar não. Nossa, mas isso é pra vida, né? Que os limites, assim. E aí tem uma coisa no mundo corporativo que é muito cruel. Que é quando você é muito bom, as pessoas te compensam com mais trabalho. Então é tipo assim, parabéns, você fez esse trabalho muito bem feito. Toma esse outro! Aê! Que como líder é uma preocupação que eu tinha com algumas colaboradoras, que é tipo assim, beleza, a pessoa é muito boa, mas ela é uma só. Tipo, não é porque é bom que tipo, toma tudo. Então, é um pouco complicado isso também, porque você vai... E eu falo isso com meus colaboradores, né, que eu lidero. Todo mundo quer ser útil. Então, você vê alguma coisa que você pode fazer e você fala, vou fazer isso. Sim. Mas, às vezes, não é pra você fazer. Tipo, a gente quer ser legal demais e aí acaba pegando carrinhos que não eram seus pra você ter que assumir, né? Exato. Eu sinto muito isso. E eu vejo, por exemplo, essas outras amigas que eu sei que já tiveram também, elas falam muito que, assim, às vezes as empresas... elas, tipo, querem que você fique, porque você rende muito. E aí você fala, cara, eu não estou rendendo, eu estou sentindo que eu estou tendo, eu vou me desligar, ou eu vou pegar férias. E aí a empresa vai lá e te compensa com, de repente, um aumento, ou algum bônus. E aí você fala, nossa, eu não posso sair daqui, eu tô sendo muito recompensada, tá valendo muito a pena estar aqui. Então eu tenho que melhorar. Só que daí, tipo, né, é como se rolasse um cala-boca pra que você voltasse pro seu eixo. Só que às vezes não é só sobre o aumento, não é só sobre o dinheiro, né? Total. E pra mim é muito claro. E assim, tem uma coisa, às vezes, óbvio que o dinheiro é importante e tudo, mas você tendo burnout, talvez você vai precisar gastar seu dinheiro com psiquiatra, com remédio, com terapia, com tratamento caro. Massagem, Na época do burnout eu fiz terapia artística,
que era um tratamento super caro, assim. Então, é isso. O quanto eu sou uma pessoa super ambiciosa, eu acho que a gente tem um problema com pessoas ambiciosas, né? A gente acha que é errado querer ganhar dinheiro e tudo mais. Eu quero ganhar dinheiro, Sim. mas eu sei que nada vale a minha saúde. Então, hoje, eu tenho um combinado, tipo, com a minha chefe atual. Eu virei pra ela e falei, olha, você pode contar comigo, mas se eu tiver que escolher entre a minha saúde... A partir do momento que eu Exato. senti, isso é muito bom. Então, saber pôr esses limites, assim, do tipo, beleza, eu vou trabalhar, eu posso trabalhar final de semana, eu não ligo se precisar, mas se eu sentir que tá ultrapassando os meus limites, eu vou levantar a mão. Ô, Mai, você acha que isso tem a ver com o lugar que a gente mora? Tipo assim, sei lá, você sente que, por exemplo, você é de Belo Horizonte, você sente que em Belo Horizonte as pessoas também passam por isso, só que em... Tipo, porque eu sinto que é uma coisa que São Paulo acaba fazendo um pouco com a gente. Tipo, São Paulo é muito acelerada e a maioria das pessoas não desliga em São Paulo. Você acha que isso tem a ver com a cidade que a gente tá? Eu acho que tem a ver, e eu acho que tem a ver também com outro tópico, que é, em São Paulo tem mais possibilidade de trabalho e tem mais oportunidade da pessoa trabalhar com algo que ela ama. Sim. Então, às vezes, BH não tem muito, você fica mais restrito. E aí você não tem esse envolvimento com o trabalho, você não trabalha tanto. O trabalho, às vezes, é só um meio. Sim. Eu converso muito isso com as minhas amigas de BH, né? Muitas amigas minhas não têm nenhuma ambição com o trabalho, elas não querem construir nada. Elas querem, tipo assim, quero fazer um concurso, ganhar X Sim. e tocar minha vida. Uhum. Então, eu acho que onde a gente mora reflete essa relação que a gente tem com o trabalho. Sim. Eu sinto também. Eu sinto que, por exemplo, o pessoal mais do interior, né? Tanto da cidade do Pedro quanto lá da cidade que eu moro, ali em Itu, eu sinto que algumas pessoas são assim também. Tipo, eu tô satisfeita na posição que eu tô, não tenho vontade de mudar de país, não tenho vontade de viver tal coisa, de fazer aquele curso, de crescer, de sair da área. Tipo, eu fico feliz se eu estiver trabalhando na empresa da minha família, sabe? Tipo assim, eu tô contente também na posição que eu estou. Então eu acho que também é uma coisa do meio que a gente cresce mesmo, né? Tipo assim, Exatamente. que a galera lá do interior, eu sinto que eles têm. Eu conheço pouquíssimas pessoas que tiveram burnout lá, que estão pra lá, então Sim. Com certeza isso tem uma relação. Mas e também deve ter um pouco a ver com a família, né? Com a forma como você é criada, com a pressão que de repente a família coloca sobre você, enfim, eu acho que também isso relaciona um pouco. Eu nunca tive, eu acho. Na verdade, assim, óbvio que eu saberia se eu tivesse um burnout, mas eu já tive grandes crises de ansiedade. Nessa parte é muito difícil, né, empreender no Brasil. Então, é uma montanha-russa com muitos altos e baixos, assim, né? E dependendo da área que você escolhe, tipo, você todo mês começa com muitas dívidas. E aí você tem que sanar essas dívidas pra depois você, tipo, começar a ganhar dinheiro, né? E aí, acaba o mês, é tudo de novo. Então eu tenho bastante crise de ansiedade, tanto que eu até dei uma tirada de pé também, comecei de novo a minha terapia, que eu tinha parado, entrei em yoga, que é assim, pra mim, o maior desafio da vida. Eu não sei, tipo, hoje em dia não é tanto, porque eu achei yogas que me deixam bem. Sim, Tipo, mas a parte, por exemplo, meditar é um castigo pra mim. E todo lugar que eu vou, todo mundo que eu passo fala, querida, você precisa meditar. Só que assim, pra mim, aquilo é um castigo. Eu fico olhando o relógio e eu penso, cara, isso não vai acabar nunca, sabe? Mas você tenta as meditações guiadas? Então, me recomendaram e aí eu gostei mais. Eu gosto mais. Só que eu tenho um problema, que daí falaram que é prática, que é você desligar, tipo, focar no que está acontecendo na meditação guiada, né? Porque às vezes eu tô lá, a mulher tá falando, então respira, você está num campo verde, não sei o quê, daí eu já tô na minha cabeça. Campo Verde, tá bom. Mas eu não posso esquecer que, sabe, começa a vir uns pensamentos do nada. Exato. E aí uma vez uma terapeuta falou pra mim, ela falou, cara, você não tem que ficar com essa pressão de tipo, nossa, eu não posso pensar em você. Ele tem que vir e você tem que... Você vem, você fala, ok, depois eu lido com isso. E deixa passar. Exato. Então é uma coisa legal, assim, de repente se você em casa tem essa dificuldade, não ignore os pensamentos quando eles vêm, quando você precisa desligar. Aceite-os, fala, ok, eu entendi o que você está querendo me dizer, agora não vou lidar com você. Vou lidar com você depois. Mas é uma loucura. E aí, assim, então, o que você faz pra evitar? Exercício físico. As mesmas coisas que você faz pra cuidar dele quando ele tá, E uma organização de agenda muito grande. Porque, agenda. Às vezes, não é excesso de trabalho. É uma organização. Que a Maria, que veio aqui, já falou pra gente o quanto é importante uma rotina, né? Aí toda vez um tapa na cara. Então, às vezes, você tem a sensação que você tá sobrecarregado. Tipo, eu lido com alguns colaboradores que eles falam assim, nossa, eu tô com muita coisa. E quando eu vou olhar, eu falo, você não tá com muita coisa. Tipo assim, você não tá sabendo se autogerir. Então, uma organização de agenda inteligente me ajuda muito.
E até essa questão da ansiedade, porque tudo isso que você sabe que você tem que fazer e não anota, fica na sua cabeça, tipo, sobrecarrega. Sim. Então, ter uma agenda muito bem organizada, com os tempos para tudo, tempo para estudo. Tem algumas táticas interessantes, que é talvez antes de uma tarefa muito ruim que você não quer fazer uma tarefa que você gosta. E aí você vai compensando. Você vai compensando. Então, dá para tratar algumas estratégias, assim. Sim. E entender também que constância não é estar sempre assim, né? Tipo, é como se você desse um zoom na linha e você vai ver que a linha ela é assim. Sim. Então, um dia você vai estar, tipo, 40, outro dia você vai estar 60. Não é sempre, tipo, 90. Constância é você variar dentro de um intervalo menor, mas Sim. vai ter variação. É muito do que a Maria falou no outro episódio, né? Tipo assim, eu sei que eu preciso fazer o meu exercício físico, eu sei que eu preciso fazer, sei lá, no caso dela, ler a Bíblia, eu sei que eu preciso fazer tal coisa. Tipo, se eu não fizer isso no dia, eu não fiz, mas se eu fizer em algum momento do dia, eu tô na minha constância, então eu não saí disso, né? Exato. Então ela falou que às vezes não é sobre, tipo, eu vou fazer tudo no mesmo horário certinho. Ou, tipo, pelo mesmo espaço de tempo. Sim. E o que você falou de anotar, a minha terapeuta já falou muito isso pra mim. Ela falou principalmente antes de dormir. Ela falou assim, às vezes você tá deitada e vem... Porque eu tenho muito problema de insônia, tipo, antes de dormir, assim. Eu deito, minha cabeça tá bombardeando de coisas, tipo, da empresa, o que eu preciso fazer, o orçamento que eu preciso enviar. Aí ela falou, bloco cara... de notas. Então, mas ela falou que não é bloco de notas. É papel? Ela falou, pega um caderno, uma caneta e escreve. Escreve, porque ela falou, sei lá, explicações de terapeuta. Sim. Mas ela falou que na hora que a gente escreve... É mais, é melhor pra nós, tipo, pra nossa cabeça, tem alguma explicação física que a gente tá escrevendo, tá assimilando aquilo que a gente tá escrevendo e o estímulo vai pra nossa cabeça e a gente relaxa porque a gente, tipo, escreveu. Então, assim, chega à noite, tipo, sua cabeça tá borbulhando, ela falou, pega, antes de dormir, escreve. Escreve tudo, não precisa ter nexo as coisas que você tá escrevendo. Escreve o que tá vindo na sua cabeça. Ó, minha cabeça, tô pensando no podcast, tal ideia. Escrevi. Ai, mas aí vem um negócio, escrevi. Nossa, não posso esquecer de comprar aquela blusa que eu precisava pra tal coisa. Escreve, tipo assim, não precisa ter nexo. Você só bota, tipo, bota lá. Tipo, vomita os conteúdos naquele papel. Ela falou, cara, isso vai te ajudar muito. Muito. De vez em quando eu faço. Tô pecando, preciso fazer mais isso. Isso é muito bom. Tem um exercício famoso da Julia Cameron, que é daquele livro O Caminho do Artista, que chama Morning Pages. Ela fala que principalmente quem trabalha com criatividade é você acordar todo dia e escrever 3 páginas com tudo que vier na sua cabeça. Nossa. Então, tipo, pra você esvaziar a sua mente e conseguir criar. De manhã? De manhã. Então, cara, tipo, mas 3 páginas é muita coisa. Mas é tipo assim, não sei o que escrever mais, tô de saco cheio disso, e meio que sem pausa, assim. E aí eu indico isso pra quem trabalha comigo que escreve, que às vezes fala, não tô conseguindo escrever, eu tô com problema de produtividade. É um exercício que ajuda muito. Cara, assim. Eu sou tão louca da cabeça que eu acho que eu ia começar a escrever, tipo... Eu ia começar a pensar assim, eu tô escrevendo isso porque eu quero escrever, ou eu tô escrevendo isso porque eu sei que eu preciso escrever alguma coisa, então eu tô, tipo, fakeando uma produtividade. Mas já tá ótimo. Tipo, vou testar fazer isso. Chama Morning Pages, é bem famoso. Tipo, olha como eu sou, por exemplo, eu tô às vezes meditando e aí, sei lá, ela fala, tipo, vamos supor, teve uma vez que ela falou assim, a sua mentora, tipo, vai aparecer, te dá uma mensagem, ou, tipo, se vier alguma mensagem, pega... Tipo, daí veio uma mensagem, daí eu ficava assim, mas essa mensagem veio mesmo ou foi a minha cabeça e eu que criei essa mensagem porque eu sabia que tinha que vir uma mensagem? Mas... Sabe? Aí você fica o tempo todo assim, é uma loucura, nem meditando a gente descansa, menina, que caos que é! Muito, né? Muita coisa na cabeça. Eu acho que isso tem a ver com TDAH, talvez. Com certeza. É que assim, eu nunca diagnostiquei, né? Eu precisava. Que, aliás, isso é uma coisa, Vai né? na minha médica. Eu preciso. Ela é muito boa. Eu preciso. Porque, enfim, só de chegar e te olharem, te fazerem meia dúzia de perguntas e depois, tipo, te darem remédio não é a solução, né? Não, Porque eu passei por isso. Tive um episódio assim, não sei. A gente pode falar disso ou falar em outro, qualquer coisa. Mas isso é uma dica, assim. Me ajudou também. Eu melhorei mesmo do burnout quando eu fui nessa minha psiquiatra. Porque eu tava com outro psiquiatra. E aí uma amiga da minha mãe, psicóloga, falou, vai na fulana. Porque ela é muito boa com medicação, ela é muito certeira. A minha psiquiatra hoje, ela mora nos Estados Unidos, enfim, ela é muito boa. É uma consulta bem cara, mas que, tipo... Vale. Se você pode, vale. Cara, porque assim, gente, só um PS. Psiquiatra, eu acho que é um dos médicos mais importantes que você vai estar mexendo, assim. Tipo, eu acho que, sei lá, você tem que tomar muito cuidado, assim. Recentemente eu tive um episódio de passar com uma que ela me atendeu em 15 minutos e me passou um tarja preta. Entendeu? Tipo, ela não me conhecia, ela não fez nenhum teste, ela simplesmente chegou e me medicou. E assim...
eu sair de lá, eu não vou tomar esse remédio, porque eu não tô preparada, mas alguém pode chegar e querer tomar, porque a pessoa pode estar passando por uma crise de ansiedade tão séria, né? E aí, tipo, por um desespero acabar tomando. Só que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque eu conheço pessoas que começaram a tratar porque a psiquiatra chegou e deu um medicamento e desencadeou muitas outras coisas. É muito perigoso. Então, assim, psiquiatra, você tem que investir muito bem no psiquiatra que você vai, porque a sua cabeça, eu acho que é a parte mais importante do seu corpo, né? E você precisa ter esse amparo, eu não sei se essa fez isso com você, mas que é tipo assim, Não. é ter um acompanhamento. Então, quando você tá testando uma medicação, normalmente é tipo, você volta daqui a tanto tempo, a gente vai ver daqui a tanto tempo se tá melhorando, fica em contato comigo, qualquer coisa manda mensagem. Sim. Então, a minha psiquiatra, ela é muito boa, e aí foi muito doido, porque ela virou e me deu um remédio. Não existe remédio para burnout, mas ela me deu um estabilizador de humor, que é um remédio que é tipo um conforto, assim, que ele tira. Minha psicóloga fala que ele meio que exclui tudo que tá acontecendo em volta e resolve internamente. Nossa, assim. Maravilha. E aí ela deu um super moderno lá, e aí ela falou, 3 gotas. Em uma semana você melhora. E aí eu falei, duvido. Tipo assim, eu tava mal há 2 meses já. Eu melhorei em 5 dias. Nossa. Óbvio que eu também tava fazendo terapia. Sim, é tudo um conjunto, né? Tudo um conjunto, mas o remédio, ele é importante quando necessidade, sabe? A gente já falou isso aqui no episódio da Maria. Sim. Não, eu não sou contra, de jeito nenhum. Não foi isso de fato que eu quis dizer. Mas eu sou a favor. A única coisa que me deixou muito assustada ela ter passado foi em 15 minutos, tipo assim, ela me fez meia dúzia de perguntas, tipo, que provavelmente ela faz pra todo mundo, que eram perguntas genéricas do tipo, você se sente ansiosa hoje em dia? Claro, quem não se sente ansioso? Vai todo mundo tomar entendeu? Tipo, mas é a sensação que dá. E aí a sensação que deu foi, ela me atendeu em 15 minutos, porque provavelmente eu era uma médica do plano, então ela queria ganhar em quantidade, então ela ia atender mais pessoas, e provavelmente nesse mesmo dia ela passou 20 receitas é muito, entendeu? É muito perigoso. O meu antigo psiquiatra antes dela, ele me deu um estabilizador de humor, que eu não vou falar nomes aqui, mas que é muito, tipo, forte e que meio que eu não precisaria tomar. Você que entendeu? É uma medicação que é arriscada, porque eu virei pra ele e falei, estava lendo sobre e acho que eu preciso de um estabilizador de humor. E ele falou, vou te passar esse aqui. Você tá entendendo? Tipo, às vezes eu sinto que esses médicos, eles passam, tipo assim... Ah, tá bom, você quer? Toma aí. Exato. E, tipo, resolvi. E aí, era engraçado que eu depois fui olhar o Instagram dela e tava assim, especialista em TDAH. Cara, especialista ou você só, tipo, dá o remédio, dó pra todo mundo e aí é especialista porque funcionou? E assim, vai muito além, entendeu? Por exemplo, eu falei, eu não sou diagnosticada e eu falei isso pra ela. Maria veio aqui e falou que é um teste super longo. Não é uma coisa que você, tipo, em meia dúzia de pergunta, TDAH, vou te passar isso, entendeu? Podem ser várias outras coisas, né? Tem várias coisas envolvidas juntas. Então, assim, eu acho que se a gente for tirar uma lição de hoje se você está sentindo que você precisa passar com um psiquiatra, cara, vai em um de confiança. Vai em algum que seja uma indicação de uma pessoa que você confia, que você vê que está bem da cabeça, que não tá lelé. Acho que é a primeira coisa, né? Não vai pegar a dica da pessoa lelé que não resolveu o problema. Alguém que melhorou. Alguém que melhorou. Uma dica legal é pegar com o seu psicólogo. Porque é muito bom que eles conversem. Exato. Inclusive, a minha psicóloga, ela entrou em contato com a minha psiquiatra. Isso é muito importante. Sim. Então, às vezes, procurar a sua psicóloga e perguntar se tem algum médico que ela trabalha. Cara, e uma coisa muito legal que eu descobri há pouco tempo, e por isso que, principalmente, eu passei com a minha psiquiatra, que eu descobri que eu conseguia fazer terapia pelo plano. E às vezes os planos, eles não falam sobre isso, né? Então, assim, às vezes vai pesquisar também sobre o seu plano, às vezes você consegue fazer, de repente, um acompanhamento, porque, gente, eu acho que além do remédio, a terapia é muito importante, cara. Acho que terapia devia ser necessidade, tipo, acho que devia ser obrigatório. Eu acho. Pra todas as pessoas. É que eu entendo que hoje em dia é muito inacessível, né? Não é barato você fazer terapia quando você não faz pro plano e essas coisas. Mas eu acho que tem soluções. Tem terapias solidárias. Normalmente, os psicólogos, eles têm cotas de atendimento solidário. Tem plataformas mais acessíveis, então tem a Vitude, que é uma plataforma corporativa. Eu ia falar isso, eu vi um site uma vez, que eu acho que você paga metade de uma consulta, tipo R$60 uma consulta e fica 1 hora conversando com um terapeuta. Então, assim, depois a gente pode ir até atrás disso e colocar, né, de dica nos comentários. Porque, cara, gente, terapia... Juro, se você nunca fez, dá uma chance, né? Dá uma chance. Porque você escuta às vezes umas pessoas fazerem, eu não vou fazer terapia, não sou louca. Nossa, gente, isso aí é tão cringe. Pelo amor de Deus, é o melhor momento da minha semana, 2006, quase. 2009.
Nossa, eu faço terapia faz muito tempo, juro. Eu comecei criança a Eu fazer com também uma comecei psicóloga criança. e eu adorava conversar com ela, assim. Porque brincava, a minha brincava. E aí depois, tipo, ela meio que me acompanhou crescer, assim, e foi muito bom, assim, porque eu tinha várias questões que eu queria conversar, e às vezes você tá meio assim de conversar com seus pais, porque você tá crescendo, enfim. Uhum. Questões de vida amorosa, etc. Eu conversava com ela e funcionava super. Eu tenho zero birra da terapia. Nossa, eu amo. Pra mim foi muito Eu importante. amo também. A gente não fechou o meu diagnóstico criança, porque esse é um diagnóstico recente, né? Tipo, altas habilidades, ele é novo. Então é difícil, tipo, não tem um teste e tudo mais. Nem hoje em dia? Não. Nossa, Acredita? que doideira. É um diagnóstico muito difícil de dar. Tem o teste de QI, que eu fiz criança, o meu deu acima, mas deu acima, tipo assim, não é um gênio, é só, tipo, um pouquinho acima. Mas tem uma outra série de fatores, assim, tipo, olfato, seu olfato é mais apurado, tipo, tem 1000 coisas, assim. E aí, na época, a gente não sabia, mas a minha terapeuta falava, tipo, tem alguma coisa aí. E aí, eu fiz terapia e tive esse apoio. Uhum. Não, é muito importante, gente. Eu sou, assim, adepta da terapia pra todo mundo, sabe? Infelizmente, ainda muitas pessoas têm a birra de terapia e acham que não precisa, mas eu vejo a pessoa e falo, cara, terapia ia resolver tanto sua vida. Eu acho também. Precisava. Nossa, demais. Tem gente também que lida com a terapia, tipo, fiz terapia pra lidar com tal coisa. Cara, beleza, mas continua, porque, tipo... Ok, ela vai ajudar você a lidar com uma questão pontual, com certeza. Tipo, terminei com meu namorado, vou fazer terapia porque eu tô triste por causa disso. Funciona também. Mas a terapia, eu acho que ela funciona tão melhor quando você faz esse acompanhamento, né? Tipo, quem somos nós pra nos darmos alta na terapia, né? Eu acho que também isso aí entra em outro papo, que é a questão das abordagens, que talvez você for fazer TCC, é uma coisa mais prática. Tipo, tenho medo de avião. Aí vou tratar lá no TCC... que é cognitivo-comportamental, sobre o meu medo de avião e táticas pra isso. Agora, se você for fazer psicanálise, que é a linha que eu faço, você faz pro resto da vida. Uhum. Porque, tipo, tudo, né, o Winnicott fala, tudo começa em casa. Então, quando você volta pra sua casa e pros seus traumas, vai saindo coisa. Não, tem muita. E aí, se você vai pra um lado mais holístico também, dizem que às vezes você leva coisa até do útero da sua mãe. Total. Tipo, tava conversando com uma vez, ele fala muito sobre isso. Tanto que quando eu passei com ele, mas o dele eram umas coisas pontuais mesmo, assim. Ele, tipo, ele me pediu uma análise gigante do tipo assim, até minha avó, minha bisavó, se ela tinha, tipo, tido trauma, se perdeu filho, se tinha tido filho homem, filho mulher, porque era toda uma explicação ali do tipo assim, sei lá, se sua avó, quando ela tava grávida da sua mãe, ela sentiu culpa, essa culpa pode de alguma forma chegar pra você. E assim, tem umas explicações, que eu adoro. Doidas. Eu passo com todas essas coisas, eu amo. E pra mim faz muito sentido. Porque eu não sei você, mas eu às vezes sinto umas coisas tipo assim, cara, por que eu tô sentindo isso do nada? E aí eu fico pensando, faz sentido ter vindo, tipo, de outra pessoa, sabe? É muito doido isso. Total. Eu nasci com pedra nos rins, né? E a minha mãe, ela fazia yoga na gravidez. Você nasceu com a pedra no rim? Nasci. Nossa. Ela se alimenta super bem. E aí a gente nunca achou uma explicação medicinal do motivo que eu nasci. Inclusive, foi um dos poucos casos. Me estudaram quando eu nasci e tal. Mas essas medicinas mais holísticas, elas falam que o rim é medo. E a minha mãe, ela trabalhava numa escola que tinha muito tiroteio. Então ela sentiu muito medo na gravidez. Olha. E aí pode ter passado. Claramente, essa história faz muito sentido. Gente, eu acho muito doido isso. E faz muito sentido. A gente foi pra outro tema, né? Foi. Mas tem a ver com saúde mental, que eu acho que ainda tá dentro do mesmo tema. Sim. E o que você acha importante, Má? Tipo, falando sobre o burnout, você que já teve isso, o que você acha importante a gente ressaltar nesse episódio? Eu acho, primeiro, não é culpa sua. Tem muito a ver com o ambiente que você tá exposto. Mas você pode mudar isso, sabe? Não é só o ambiente. Você também tem uma responsabilidade. Não é sua culpa, mas você pode mudar e alterar isso. Não é uma condição, sabe? O burnout é uma coisa que você pode mudar pra não ter mais. Ele não é crônico. Ele não é crônico, então você pode mudar. E aí eu acho que entender... Se você é uma pessoa que tem a oportunidade de talvez escolher um outro ambiente de trabalho, é interessante olhar o que é inegociável para você. Então, talvez quais valores são negociáveis, qual tipo de pressão é negociável, porque às vezes não rolou ali, sabe? Você teve um burnout muito por conta do ambiente, então talvez se você for para uma empresa
mais tranquila, para uma empresa que talvez, ou para outro cargo, para um cargo que talvez você não tenha meta. Então, entender também quais foram os fatores que te fizeram ter o burnout. Sim. E eu acho que assim, deixa eu ver como eu consigo organizar isso que eu vou falar, mas você, tipo, você pode estar amando o seu trabalho, você pode estar amando o seu salário, mas assim, cara, primeiro você tem que se amar, né? Total. E tipo assim, quem vai ser a Marcela daqui 10 anos se você continuar vivendo num ambiente passando por isso a cada 6 meses, Não né? dá. Tipo, a Marcela daqui 10 anos vai estar com crise de pânico, a Marcela daqui 10 anos vai estar com, sei lá, cardíaca. Tipo, é isso, a gente tem que pensar a longo prazo, né? Total, eu tô com cabelo branco. Então, E você eu tá acho que é entendendo? estresse. Mas, então, e eu tinha quando eu tive burnout, um amigo meu que teve burnout também, que trabalhou em grandes big corps. Então, a gente pode até chamar ele é uma boa pessoa. Hoje ele é líder de... Será que eu falo? Ele foi a pessoa responsável, tipo, escolhida para ser o líder do Brasil da Strava. Que legal. Então ele é o responsável por toda a operação da Strava no Brasil. E aí ele é uma pessoa muito inteligente, enfim, ele virou pra mim quando eu tinha burnout e falou, cara, se tira o trabalho de você, o que sobra? Nossa, isso é muito forte, né? E isso na época eu fiquei tipo assim, uou. Porque eu tava de fato muito mergulhada. E assim, quando você trabalha pra alguém, talvez o que eu fale isso dou em algumas pessoas, mas você tá trabalhando meio que pro sonho da outra pessoa também. Então eu falava, cara, eu tô aqui me matando pra um sonho que, tipo, eu amo meu trabalho, mas era um sonho que nem era meu. Sim. Então acho que ter outros projetos também, tipo podcast, tipo, ter uma vida além do trabalho, ter, sei lá, um clube do livro que você faz, um clube de corrida, ter outras coisas que te motivam, que te dão prazer para além do trabalho, até porque ninguém tem garantia de nada, né? A não ser que você seja concursado. Mas até se um dia você for demitido, alguma coisa do tipo, para isso não doer tanto. Sim. Então, é cercar sua vida com coisas para além do trabalho. Cara, e é muito doido isso, né? Mas eu acho que isso é uma crença limitante que colocam na gente, sei lá, desde que a gente se entende e começa a trabalhar. Porque, por exemplo, eu não sei se você tem isso, mas eu direto me pego, por exemplo, sei lá, eu tô num dia tranquilo, porque, vamos supor, a loja tá rolando super bem, e aí os funcionários estão lá, tá acontecendo tudo direitinho, não tá acontecendo, não preciso fazer nada nesse dia. E sei lá, a produtora também, eu já enviei os orçamentos que eu precisava, e aí eu me dei esse tempo de paz, sei lá, e aí eu pego e eu sento no sofá e tô aqui, scroll infinito no Instagram. Eu começo a me sentir tão mal. Tipo, me dá o tempo livre, às vezes, começava a me deixar mal. Tipo assim, por que eu tô com esse tempo livre? Eu não devia estar produzindo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Isso é doideira. E aí eu tratei isso na terapia. E ela falou, cara, isso é uma crença limitante. Não é porque você não está trabalhando que você tá trabalhando pouco, por exemplo. Às vezes você só rendeu e já entregou o que você tinha que entregar. Às vezes você foi produtivo. Exato, só que daí a nossa cabeça o tempo todo fica, cara, você tá de boa assim? Tipo, você não tá, você devia estar fazendo outra coisa. Não sei se você tem isso ou se isso deve ser uma brisa um pouco mais de quem empreende. Não, tenho super, assim. E eu acho que a gente cria muitas armadilhas pro nosso cérebro. Nossa, eu tava conversando outro dia com a minha chefe, que foi de agência de publicidade, ela falou que nas grandes agências tinha uma brisa que você ficava meio que o dia inteiro sem trabalhar, pra à noite trabalhar e virar à noite pra mostrar a produtividade. Porque a gente acha que isso é o certo, ao invés de, tipo assim, fiz meu trabalho, fui super produtiva, 6 horas da tarde tô saindo. Parece que isso é errado. Tipo, no mundo corporativo, você sai 6, 7 horas, a galera... Tipo, eu já trabalhei em um lugar que quem saia cedo batia palma. Nossa. Real. Então, tipo... Mas às vezes você só foi produtivo. Você fez tudo que você tinha que fazer. Você tomou cafezinhos menores. Você foi rápido ali. Hoje eu não sinto culpa, porque eu tenho uma boa produtividade, eu me organizo muito bem. Então, eu não sinto culpa, não. Às vezes eu sentia, porque eu falava, meu time tá aqui trabalhando, mas eu olho e falo, elas precisam entender que se elas se organizarem, elas vão conseguir ir embora mais cedo. Sim. Eu acho que isso é bom também, né? Quando a empresa dá essa liberdade, é interessante, porque também a gente vem de empresas que você tem que bater seu ponto, você tem que entrar em tal horário, sair em tal horário, fazer isso. Tem o lado bom e o lado ruim, eu imagino, porque o lado bom é que, tipo, deu 6 horas, você tem que bater seu ponto e você vai embora. Eu já trabalhei em empresa assim. Então, e aí, bem ou mal, você desligou, né? Você deixou o trabalho ali. Agora tem empresa que daí você não faz isso e aí você vai também, né? Eu não sei, eu nunca trabalhei em empresa assim, então também não posso falar sobre, mas... Eu acho que hoje em dia é muito difícil você conseguir desligar por causa do home office, por causa dos notebooks. Então, mesmo quando eu trabalhava em empresa, eu trabalhei numa empresa que a gente chegava 8 horas da tarde, eu trabalhei lá 4 meses. A gente chegava 8 horas da manhã e 5 horas da tarde a gente tinha que ir embora. Apagava a luz do escritório e você tinha que ir embora. Eu levava meu notebook pra casa e terminava de trabalhar em casa. Então, hoje em dia não tem muito como você controlar, porque o trabalho foi pra muito além do escritório, Total, né?
Então é difícil, assim. E é muito difícil você desligar, né? Tipo, por exemplo, a gente que trabalha nessa parte que é dependente de Instagram, tá, essas coisas, por exemplo, você não vai conseguir desligar, porque se um post não funcionou direito, ou deu errado, ou foi postado errado, alguma coisa, você lida com contas muito grandes. Você não vai, deu meu horário, não vou assumir isso. Imagina. Tipo, você vai fazer, você veste a camisa da empresa. Lógico. Mesma coisa comigo, assim, às vezes até na lua de mel o Pedro falava, mas você vai responder agora? Eu falava, vou, porque eu posso estar perdendo um negócio absurdo aqui se eu não responder, Total. sabe? Tipo, eu vou deixar de mandar tal coisa no Instagram, eu vou deixar de responder o grupo das clientes, alguma coisa assim, porque eu estou fora do meu trabalho. Desculpa, eu não vou ter tem isso. como. Eu tenho a vantagem de estar viajando e podendo, tipo, tá viajando e ganhando dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo você tá trabalhando o tempo todo. Você tá viajando, você tá trabalhando. Você tá dormindo, você ainda acorda já, você acorda, você liga o celular e tá lá, um monte de encrenca pra resolver. Então, assim, acho que não é... A escolha do trabalho não vai ser a solução, né? É você controlar isso na sua cabeça, né? Total, e eu acho que entender, igual isso que você falou, se eu não responder, vai dar merda, não sei o que. Mas com o que a gente trabalha, com o que eu trabalho, com o que você trabalha, nada de fato é tão urgente. Sim, é que fazem parecer, né? Fazem parecer. Mas ninguém, eu falava isso muito pros times que eu tocava, assim, falo até hoje, a gente não é médico nem bombeiro. Uhum. Tipo assim, beleza, pode acontecer de sair um post errado, mas ninguém vai morrer. Eu recupero com outro post. Então, às vezes a gente acha que tudo é muito grande. Sim. Então, sair um pouco da situação e olhar a situação de fora pode ajudar a entender que, tipo assim, cara, você não vai morrer. Total. Eu gosto muito... Teve uma trend há um tempo atrás no TikTok, não sei se você viu, que era assim... a vida se eles não postarem o conteúdo às 6. E a vida se eles postarem. Tipo, era o mesmo vídeo. Tipo, é isso, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Exato. Se de repente não sair aquele post, aquele conteúdo não for entregue. Tipo assim, no fim do dia, tipo, ok, pode te dar uma dor de cabeça, pode dar uma confusãozinha na empresa? Pode, dependendo do tamanho da encrenca. Mas é isso, assim, sua vida, tipo, não vai mudar. Exato. Eu acho que, assim, tem dois extremos. Porque essa geração que tá vindo, eles têm muita dificuldade com disciplina. Muita, né? Então, também, eu acho que, assim, eu vejo muito essa galera do tipo, não fiz hoje, faço amanhã. Não, era pra fazer hoje. Então, eu acho que são duas coisas pra equilibrar, assim, e entender isso. O que você precisa fazer hoje, o que tem que sair hoje, e às vezes o que não precisa sair hoje. Porque às vezes o que eu vejo dessa galera mais jovem é que eles não sabem otimizar o tempo deles. Então, você vira e fala assim, faz um favor pra mim, eles não sabem falar, agora eu não posso. Estou fazendo outra coisa. Eles vão e param o que estão fazendo e fazem isso, ou fazem um negócio daqui a 5 dias. Mas que bom que eles são produtivos, produtivos, porque eu tenho amigas que reclamam que essa geração é tipo assim, não, eu não quero fazer isso agora, eu não vou fazer, estou no meu direito, porque também tem essa geração um pouco. Eu acho que é muito doido, é até uma coisa que a gente pode falar, porque essa geração, ela põe muito mais limites. Sim, o que é bom e o que é ruim, né? Eu já vi situações de pessoas que pra mim é muito distante, assim. De pessoas recusarem cargos pra, tipo, ganhar o dobro por não querer se comprometer. Ou falar, tipo assim, acho que eu não tô pronta, é muita responsabilidade, e não sei o que, não sei o que. Então é uma geração que eles são mais do tipo, se vai me dar muito trabalho. Como se valorizasse o bem-estar antes, né? Exato. E a nossa, eu sinto que é o contrário. A gente, tipo, bota o trabalho na frente do bem-estar. E aí, por isso que eu acho que a nossa geração tá tendo tanto mais problema de cabeça, precisando, né, dar uma cuidada da cabeça. Eu acho que a geração que vem depois da gente, ela já é uma geração que, assim, não, eu valorizo o meu bem-estar primeiro. Eu vou ficar bem nessa vaga? Ou ela vai me deixar mal? Se ela for me deixar mal, eu não tenho interesse em fazer parte disso, né? Tipo, eu tô bem na posição que eu tô. Exato. Uma geração menos ambiciosa, talvez, não sei. Eu acho que é uma geração que não tenta. Porque eu tentaria, do tipo assim, vamos dar 3 meses? Se me fizer mal, eu saio, eu vou fazer outra assim. coisa. Mas é uma coisa que me assusta, porque eu acho que a nossa geração e a geração anterior se adaptava ao trabalho. Muito, eu acho que é anterior, muito mais que a gente, aliás. Então tem o trabalho e vai me adaptar a ele. Sim. O que eu vejo dessa geração é assim, o trabalho tem que adaptar a minha vida. Uhum. Então, tipo, eu tenho a minha vida e o trabalho tem que entrar e adaptar a minha vida. Sim, E total. eu acho que é achar o meio termo, assim. Total. Eu acho. Você falou de médico, né? E aí me veio muito uma série que eu tô assistindo há um tempo, não sei se você já viu, The Pitt.
Cara, e eles estão tendo, né? Você vê vários episódios em vários episódios diferentes. boa. Eu acho que isso não é um spoiler. Que eles têm burnout frequentemente ali. Porque, gente, essa série é muito boa. Caso vocês não tenham assistido, eu acho que, assistam. Porque é uma série de médicos. E cada episódio é 1 hora de um plantão. A série inteira é um plantão inteiro de, tipo, Exato. 12 horas, sei lá, 24 horas. É uma coisa absurda. E acontece muita coisa. E eles estão lá, e eles têm crise de ansiedade, eles têm crise de burnout, né? E aí você falou, só que imagina pra um médico, porque você falou, ninguém aqui é bombeiro e ninguém aqui é médico, mas imagina pra um médico, ele lida com uma pessoa ali. Se ele não tiver bem da cabeça, não tem sentido, né? Médico, piloto de avião. Nossa, piloto de avião, meu Deus do céu. Tanto que eu faço uma piada que é tipo assim, namorem piloto de avião, porque a companhia aérea faz tudo pra você, porque tem que fazer muito teste psicotécnico, você não pode tomar remédio se você é piloto de avião. Então os pilotos são estáveis. Então os pilotos são estáveis. Então eu falo, tem que fazer teste, tem teste de, como que chama? Não é antidoping, é teste pra ver droga, eu esqueci o nome. Tipo um antidoping, Toxicológico. toxicológico. Tem, tipo, quase todo dia faz toxicológico. Então eu falo, eles são estáveis, são pessoas que pode namorar. Né? O problema é que elas não param em casa, né? E aí é difícil também, mas nossa, piloto é complicado mesmo. Mas as companhias são super rígidas com o horário, né? Tipo, você tem horas de voo, você não pode pegar mais, você precisa descansar, você, tipo, vai... Ou eles invertem entre eles, né? Porque justamente por isso. Se eu não me engano, o piloto não pode ficar lelé da cabeça no meio de um voo de 12 horas. Se eu não me engano, o acidente dos Mamonas, um dos elos, porque falam que um acidente de avião tem que ter 7 elos. Então, assim, são 7 coisas erradas que acontecem pra levar ao acidente. Nossa. E aí parece que um dos elos foi que eles estavam com mais horas de voos do que eles poderiam. Nossa. Bom, espero que... Bom, é isso. Vão acontecendo essas coisas, as companhias aéreas vão aprendendo também, né? O que você acha mais que a gente poderia indicar pras pessoas, de repente, sobre esse tema? Eu acho que é achar outra coisa que você gosta além do seu trabalho. Isso eu acho que é bem importante. Bem importante. Buscar fazer coisas... Falam muito do terceiro lugar, que é tipo, o primeiro lugar é a sua casa, o segundo lugar é o trabalho, qual que é o seu terceiro lugar? Então pode ser, às vezes, jantar com amigas, pode ser um clube do livro. Então buscar fazer alguma coisa durante a semana também. Às vezes a gente fica muito tipo, só vou fazer final de semana. Mas tentar colocar, sei lá, um beach tênis, alguma coisa na sua rotina, um almoço, ou um café da manhã de manhã. Tentar fazer coisas... Tipo, uma vez eu lembro direitinho, antes de eu ir pro trabalho, eu tomei um café da manhã com a Maria, tipo assim, super cedo. E aí foi super legal, então buscar fazer aqueles coisas... pequenos momentos que te dão prazer durante a semana. E que vão te tirar daquele universo de trabalho o tempo todo, né? Exatamente, pra dar uma respirada, assim, eu acho que isso... E achar esses momentos no trabalho também, então às vezes é tipo... Vou fazer uma coisa mais tranquila, vou pôr um podcast enquanto eu preencho uma coisa que é mais tranquila, vou tomar um café com alguém, ter essas pausas também no dia. E também acho que é procurar ajuda, né? Se você não estiver legal e quiser conversar, procure ajuda. Se você não consegue em algum momento conversar com um terapeuta, conversa com uma amiga, conversa com um familiar, alguém que te dê uma abertura, né? Eu acho que botar pra fora é uma coisa muito importante, E entender que não é uma responsabilidade só sua, também é da empresa. Porque muita empresa tenta virar e falar, tipo assim, eu ouvi isso, tá? De tipo assim, não, isso é patológico. Eu ouvi isso é patológico. Tipo assim, isso é seu. Tipo, não. Tirando a responsabilidade deles. É uma responsabilidade da empresa. Sendo que toda a carga que jogaram em cima de você foi eles que eram os culpados. Óbvio, você tem sua responsabilidade. Eu acho que o burnout é porque você foi deixando tudo chegar, né? Sim. Então você também tem a sua responsabilidade, mas é um problema da empresa. É uma coisa pra gente, enquanto companhia, né? Olhar e falar, temos um problema, o que a gente vai fazer? Então não se sinta também sozinho e culpado, no sentido de, tipo, o burnout, ele entrou ano passado, acho que em 2025, como uma das doenças ocupacionais pela OMS. Então é uma questão que vem da ocupação do trabalho. O burnout sempre está ligado ao trabalho. Sim. Então também é um problema da empresa. E se eu não me engano, acho que em 2024, a pergunta que mais apareceu no Google foi como curar a ansiedade, como resolver crise de ansiedade. Tipo assim, é uma coisa muito frequente, porque a gente tá vivendo nesse mundo ligado 24 horas, né? E é muito estímulo, e aí a gente fica o tempo todo vendo no Instagram que a pessoa tá prosperando e tá ganhando dinheiro e tá ficando famoso e não sei o quê. E aí a gente fica se comparando o tempo todo. A gente já falou disso em outros episódios, tipo assim, cara, a grama do vizinho vai estar sempre mais verde. Mas é sintética.
Deve ser sintética. E você não sabe o que tá acontecendo na grama do vizinho. Às vezes a grama do vizinho tá cheia de fungo e você nem tá sabendo, Exatamente. né? É muito aquilo, né? Tipo, não compare seu bastidor com o palco dos outros. Eu gosto muito dessa frase, assim. E eu achei muito, muito importante. Acho até legal a gente repetir essa que você falou, do tipo, se você pegar e tirar o seu trabalho, quem é você hoje? Você consegue? você hoje? Existe? Tipo, existe a Marcela fora do trabalho? Existe a Bibi? Foi bem impactante pra mim essa frase. Eu acho que ela é uma boa lição de casa pra vocês refletirem também aí, quem escuta a gente. E aí, entender também, e aí com terapia você consegue entender, porque aí já é um papo mais profundo. Mas provavelmente quando tem uma relação muito emocional no trabalho, quando você se envolve muito com as pessoas... Ou se você trabalha com família, eu já vejo muito isso também. Ou se trabalha com a família, isso provavelmente, né? Eu tenho amigas que trabalham na empresa de família, e às vezes se mistura muito do tipo assim, eu quero muito a aprovação do meu irmão. Então eu vou com isso. E às vezes no trabalho a gente faz... eu esqueci o nome disso na psicanálise, mas é como se você fizesse espelhamentos. Então, tipo, eu quero a aprovação daquele chefe como se fosse a aprovação do meu pai. Sim. Então vira um mix muito doido. Não, e ainda acontece os casos quando o chefe é o pai, né? E aí você vai pra casa e aí a confusão continua. Aí é loucura, assim. Mas mesmo quando não é o pai, a gente faz essas esse coisas. Espelhamento. Esse espelhamento. Tipo, às vezes até buscar um reconhecimento que às vezes você não tava teve buscando lá. Então é muito doido isso. Assim, você tem que entender também. É isso que eu falei de, às vezes, eu quero me sentir útil. De onde vem isso? Por que você quer se sentir útil? Por que você aceita pegar tudo? Será que você realmente agradar tanta gente? Ser sempre a melhor funcionária? Não tá bom ser, tipo, só boa? São coisas, assim. E eu acho que uma outra coisa também pro burnout é não faça o que você não quer que façam com você. No sentido de, às vezes, eu, que já tive burnout, vou mandar mensagem pra minha chefe no final de semana. Eu fico, não vou mandar. Porque se eu mando, ela vai entender que ela pode fazer comigo. Cara, então, isso muitas é vezes, uma a dica gente muito abre boa. precedente. Que a partir do momento que você abre essa, ela pode fazer o contrário também, Claro. né? Nossa, isso é uma dica bem então, boa toma também. cuidado com o que você faz. Assim, você manda uma mensagem de 10 horas da noite, ela vai entender, eu posso mandar também. Cara, e você acha, agora vou ser ousada, você acha que o caminho contrário funciona também? Vamos supor, você acabou de entrar numa empresa e aí o seu chefe te mandou mensagem 11 horas da noite. Você acha que é ok você não responder e responder de manhã? Acho. E eu conheço gente, grandes executivas, que falam isso, e inclusive falam, tipo assim, cara, estava off, estava no clube. Fala, eu já tinha ido dormir, desculpa, né? Tipo, qualquer direto coisa. eu faço isso, assim. Porque é isso, né? Nada, educa a pessoa. Eu acho que é isso, é o que você falou. A partir do momento que você faz isso, você tá educando do tipo, eu tenho meu limite também, né? Tipo, exatamente. 11 horas da noite eu fui dormir, desculpa que eu não te respondi, tipo, e aí também se a pessoa começar a te cobrar e ficar brava, daí de repente vale você repensar onde você está colocando, né? E uma dica muito prática é, tenta propor soluções na sua empresa, às vezes se não tem umas ferramentas corporativas muito legais, tipo o Slack, que é tipo um chat corporativo. Não conheço. Então isso é mais legal, porque fica tudo lá. E aí se for uma urgência, a pessoa vai te chamar no WhatsApp e tudo mais, mas aí você pode escolher não responder. Mas eu acho que essas ferramentas corporativas é mais fácil você desligar. Porque aí você abre o Slack só tipo de manhã. Entendi. Então eu já tentei implantar em outras empresas que eu trabalhava, eu acho bem legal. Assim. Não conhecia essa Slack. Ele é tipo um Meets, tipo, que as pessoas ficam falando. Um Teams. O Teams, eu pensei no Teams, falei Meets. Entendi. Exato. Acho que é uma boa dica prática, assim. Acho que foi um episódio bem produtivo, né? Eu achei também. E acho que a gente falou de temas muito importantes e foi muito legal você ter compartilhado isso com a gente, amiga, porque é uma pauta bem importante e que, enfim, a gente tem escutado falar bastante, né? Eu acho que antes ela já existia, com certeza o burnout já vinha, né, por aí, só não era diagnosticado e não se falava sobre. Não acho que as pessoas do nada estão tendo burnout, eles já sempre tiveram, só que não sabiam falar o que estava tendo e o que estava sentindo, né? Minha mãe teve, sabia? E ela não sabia. Ela tava dando aula e aí a mão dela, o giz caiu. Isso faz tempo, faz muitos anos. Sei lá, eu era criança, assim, ela começou a ter uma crise de ansiedade. Aí na época, meu pai tem crise de pânico desde muito cedo. Ele falou, você tá tendo uma crise de pânico. Mas hoje a gente sabe que, tipo, ela tem um burnout. Porque é isso, diagnosticavam com o que eles tinham, né? Mas hoje em dia a gente tem essa palavra e aí a gente fala muito mais sobre isso agora, mas já vinha existindo. Então acho muito importante falar sobre esse tema para as pessoas entenderem e captarem esses sintomas e assim, opa, tá na hora de eu tirar o pé. Vou respirar, vou botar um certo limite, o que eu preciso fazer, né? Entender o que tá acontecendo e onde você tá colocando o seu cavalinho, né?
Exato, e não tem nada de errado em não dar conta de tudo, né? Tipo, tá tudo bem, assim, com esses limites. É isso, tipo, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir segurar e agarrar o mundo, né? Não. E pegar a responsabilidade de outras pessoas, enfim. Porque senão você só vai sofrer muito mais, né? Aí é complicado, assim. Sim. Bom, acho que é isso. É isso, Então esse foi adorei. mais um episódio do Surtei. Mas tô bem, onde a gente fala dos surtos imaginários, dos quase surtos, dos mini surtos e de tudo que pode estar te atravessando por aí. É isso, gente. Muito obrigada. E ó, novamente eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, assinarem o nosso canal do Spotify, né, a nossa Dá 5 página. estrelas. Tem que dar 5 estrelas lá pra ajudar a gente também a ganhar os pontos. Seguir a gente no Spotify e no YouTube e no Instagram, que é @surtei, mas também pode. E lembrando vocês também que, ó, como falamos de empreendedorismo, estamos hoje com as t-shirts da Untris, mas quem escuta o nosso podcast tem 15% off sempre na Untris, com o cupom Surtei, mas também pode, tá? É um cupom surpresa, a gente não posta em lugar nenhum, só pra quem escuta o podcast. Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês gostaram desse tema e tiverem outros temas, enfim, polêmicos de crises e etc., escrevam aqui pra nós, que vai ser um prazer falar disso com vocês, tá bom? É isso. Beijo. Até o próximo episódio. Obrigada! Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa Eu sou a Marcela Freire e sejam bem-vindos ao nosso podcast.